Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 dizem assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Dor e sofrimento são realidades inevitáveis e muito reais na vida, tanto do crente quanto do descrente. Em outras palavras, todo mundo sofre, todo mundo vai enfrentar dificuldades, todo mundo vai encarar dor, seja ela física, emocional, mental. Todos nós teremos que encarar. Todos passam por essas dificuldades, por perdas, provações, que parecem capazes, a impressão que nós temos às vezes, é de nos engolir, nos tragar, nos deixa totalmente debilitados, prostrados, sem esperança, sem força, sem ver talvez um futuro, sem ver a luz no final do túnel. Isso não é singularmente algo que você vai experimentar. Todos nós vamos. Eu vou, você vai. E se você ainda não experimentou, sorte sua, talvez alguém bastante jovem, você vai. Tá? Olhando aqui, talvez a pessoa mais jovem fora mim seja talvez a Sofia, talvez. Certo? Então, idade não vai mitigar muito o sofrimento. Muitas vezes é trágico ver que pessoas bastante jovens, crianças e jovens, passam por dificuldades e dores realmente pesadas, profundas e complicadas. Mas o ponto de vista do crente, do cristão, é que há uma diferença entre um verdadeiro discípulo de Cristo e um mero fã. Como assim, pastor? O discípulo é alguém que aprende, que segue, que vive as doutrinas de Cristo. Um fã é alguém que acha Jesus bacaninha. Legal, eu sou um fã de Cristo. Bom, momento algum a Bíblia nos chama a ser fã de Cristo. Devemos ser discípulos, seguidores de Cristo. Essa é a grande diferença. E essa diferença vai ser traduzida, em grande parte, pela forma que nós enfrentamos e encaramos a inevitável dor, o inevitável sofrimento. Eu vou dizer uma frase aqui que talvez vai soar meio estranho, mas a verdade é que a maioria dos crentes, eles desperdiçam a oportunidade, ou as oportunidades que as aflições nos trazem. E quando isso acontece, nós saímos dessas aflições, às vezes nem saímos. Mas nós passamos por aflições e nós saímos delas, nós nos vemos do outro lado, no meio da aflição, amargurados, ressentidos, distantes de Deus. E o mais triste, muitas vezes nós não passamos, nós ficamos presos e atolados no ressentimento, na amargura e distantes de Deus. Distantes. Nós ficamos presos nesse limbo, ficamos atolados, amarrados, porque nós desperdiçamos a oportunidade que a aflição e o sofrimento e a dor nos conferem. Oportunidade desperdiçadas. O discípulo, no entanto, quando atravessa dor e sofrimento, ele cresce. Ele cresce espiritualmente e ele entende que a mão soberana de Deus, aquela mão que nos protege, aquela mesma mão que permite a dor e sofrimento, a mesma mão ela está sendo um sinal não de abandono, mas Deus está usando o sofrimento como uma plataforma, como um meio de nos transformar
à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e Romanos 8, versículo 28 e 29, nos mostra claramente que o nosso sofrimento tem um propósito divino. Nosso sofrimento não deve ser apenas algo desagradável, uma aflição passageira, algo inevitável que nós temos que passar. Vai muito além disso. Cada e todo sofrimento do crente é uma oportunidade, é uma plataforma que Deus está usando para nos moldar. E hoje eu quero falar sobre 3 verdades fundamentais sobre como Deus opera em meio às nossas aflições. O tema de hoje será o propósito divino do sofrimento. O propósito divino do sofrimento. Olhe comigo no versículo 29 que nós lemos. Porque os que dantes conheceu, marque bem essa palavra, conheceu. O que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Primeiro ponto muito importante para entender o propósito divino do sofrimento é que Deus já sabia. Deus já sabia. Quando você e eu estamos passando por uma provação, por sofrimento, por dor de qualquer qualidade ou calibre, lembre-se disso, é novidade para nós, talvez, mas Deus já sabia. Deus, na sua presciência, já sabia, porque o que dantes conheceu. Quem está falando? Nós. Deus de antes já conhecia, Ele já sabia. Nada, absolutamente nada, nenhuma crise, nenhum problema pega o Senhor de surpresa. Nunca você vai ver Deus falando, ups, ou não, olha o que está acontecendo ali com... E agora? Não. Deus já conhecia, Deus já sabia. Ele é plenamente ciente de tudo, muito antes de qualquer coisa, qualquer crise acontecer. O Salmo 139, no versículo 16, começa assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Aqui mostrando como Deus já sabia. Antes de nós sermos formados, Deus já nos conhecia. Tudo que vai ocorrer em nossa vida, Deus já conhecia. Estava escrito no livro dele. Aí que você começa a pensar, bom, Deus, então Deus predestinou? Sim, nós lemos aqui que Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E nós podemos entrar num debate filosófico, esotérico e muito confuso, que vai dar um nó na nossa cabeça. Bom, se Deus já sabe tudo, escreveu tudo, então não. Então vamos viver dia a dia, tomando as decisões baseadas na palavra de Deus. Deus já sabe a decisão que você vai fazer. Deus não determinou o que nós vamos ou não vamos fazer. Deus já sabe. É uma grande diferença. Aqueles que olham para a predestinação como, bom, Deus já decidiu, então eu não posso nem preciso fazer nada. Que Ele falou, então é e acabou-se. Não. Deus sabe do que vai acontecer. Ele não determinou nossas escolhas, Ele sabe das nossas escolhas. Olha para Lucas 22. Eu quero trazer um exemplo dessa presciência de Deus, de um modo bem prático. Lá em Lucas 22, Jesus já sabia que Pedro seria peneirado por Satanás. Falamos sobre isso recentemente. Satanás desejou peneirar Pedro. Então Deus já sabia, se peneirar não é uma coisa boa. Satanás iria basicamente testar, provar, realmente afligir Pedro. Mas só que Jesus, veja bem, como nós vamos ler, ele já havia orado antes mesmo de Pedro ser peneirado, ser atacado. Olha o versículo 31 de Lucas 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Veja bem, Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para ti peneirar, mas eu já orei por você. Mesmo antes da peneiração, Jesus já tinha orado. Por quê? Porque Jesus sabia.
Então, mesmo os problemas que nós não ainda enfrentamos, Deus já sabe e Jesus já ora por nós. Já ora por nós. Porque o sofrimento e a provação não vem para nossa destruição, mas é uma plataforma para nossa transformação. Por isso que é importante não desperdiçarmos estas oportunidades. Somos nós, sim, que somos pegos de surpresa. Nós que estranhamos quando a coisa desanda. E existem teologias inteiras e igrejas inteiras que focam nisso como se fosse algo terrível, algo que fosse possível ser evitado e certamente desperdiçado. 1 Pedro 4,12 deixa isso bem claro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está dizendo, gente, olha, quando vier uma prova ardente, por que você está estranhando? É normal, faz parte. Não só faz parte da nossa vida e da vida de todos no mundo, mas mais importante, faz parte do plano de Deus para nos forjar, nos transformar à imagem de Cristo. Então, quando vem o problema, não é para ficar, oh não, e agora? O que eu vou fazer? Que coisa estranha. Tem uma certa igreja, com I bem minúsculo, que o lema é assim, parem de sofrer. Não é normal o crente sofrer. Nossa, eu não consigo classificar tamanha besteira. Jesus foi conhecido como um sofredor. A Bíblia fala que o servo de Deus deve ser, entre outras coisas, um sofredor. Sofrimento faz parte da vida, sofrimento faz parte do plano de Deus. Então não é para você parar de sofrer, é você não desperdiçar quando vem o sofrimento, porque Deus tem um propósito para o nosso sofrimento. Há um motivo, há um porquê. E nós não devemos desperdiçar, porque Deus já sabia. Talvez alguém aqui já ouviu essa ilustração, não é original, não é minha, mas ela cabe bem aqui. Uma certa criança estava vendo a mãe dela fazer um bordado. Tipo, cross-stitch, eu não sei se estou falando direito. Mas a criança olhava aqui para a mãe e desse lado do pano, ela só via fios soltos, não tinha pé, não tinha cabeça, tudo meio bagunçado, não fazia sentido nenhum. E ele estava olhando e pensando, por que a minha mãe fica trabalhando horas e horas e horas e horas fazendo... Não tem nada aqui, não tem figura de nada, não tem paisagem, não tem nada, é só um monte de fio solto aqui, tudo misturado. Ele não enxergava, mas se ele subisse ao lado, no colo da mãe, e ele visse do lado da mãe, ele veria um lindo trabalho bordado sendo executado. E aquele lindo trabalho bordado já estava na mente da mãe. A mãe sabia o que estava fazendo. Ela não pegou um pedaço de pano e umas linhas e umas agulhas e saiu. Bom, deixa eu ver aqui no que vai dar. Não, ela sabia exatamente aonde que ela queria chegar. Ela já tinha visualizado em sua mente, ela já sabia o destino final, o resultado final. A mãe que estava vendo desse lado, ela fazendo. Mas a criança que estava desse lado não percebia isso. E muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco. Nós olhamos para Deus e falamos, Deus, por que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. Por que as dificuldades? Por que as decepções? Por que as provações? Por que parece que a coisa nunca dá certo? Está muito feio esse bordado. Não faz sentido, não tem pé, não tem cabeça. E Deus está aqui dizendo, peraí, quando eu terminar, quando eu concluir, vai ser a coisa mais linda que você já viu. Eu já sei exatamente o que eu quero fazer aqui. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo na sua vida. Eu estou fazendo, tenho resultado, é bom, é perfeito e é agradável. Você vai amar. Mas Jesus, eu não estou vendo nada daqui. Não, você não está vendo daí. Mas eu já sei. Eu já estou sabendo e há um propósito, há um porquê. Nós temos que entender isso. Senão nós vamos
simplesmente ser constantemente pegos de surpresa pela nossa dor, a dor que ele já conhecia antes mesmo de nós sabermos daquela dificuldade. Ainda no versículo 28 do nosso texto, Deus já sabia das dificuldades, Deus já sabia da dor, da provação, e não só Deus já sabia, mas em sua soberania, ele já conta com a nossa participação. Ele já espera, ele conta com a nossa cooperação, com a nossa participação. Deus, na sua soberania, e ele é soberano, é claro, ele não nos trata como meras marionetes. Como disse antes, Deus escreveu no livro dele, então pronto, eu sou apenas uma marionete guiado pelos cordões nos dedos de Deus, eu sou apenas um robô, um boneco, uma marionete. Não. Deus espera a nossa participação, a nossa cooperação, a nossa parceria em tudo isso. Ele já conta. Ele conta e espera a nossa resposta ativa, de fé, de obediência e submissão, mesmo no meio do sofrimento. No versículo 28, as duas palavras contribuem juntamente. Essas duas palavras contribuem juntamente, é a palavra grega sinergia, de onde vem a nossa palavra em português, sinergia, que é o quê? Sim, vem justamente junto a, por exemplo, quando há harmonia, quando há ressonância. Esse mesmo preposição sim vem de sinfonia, né? Uma orquestra sinfônica. Você está no rádio, tem a sintonia, você coloca o rádio recebendo na mesma frequência que um radiodifusor está transmitindo, você sintonia, tá? Sincronia, você está no mesmo tempo. Aqui, sinergia vem dessa sintonia de energia. Por isso que é tão bem traduzido como contribuem juntamente. Trabalham juntamente, tem uma sinergia. Que sinergia? Entre o que Deus está permitindo em nossa vida e nós. Contribuem juntamente, ou seja, existem outras coisas em jogo aqui e não apenas a nossa dor, o nosso sofrimento. É claro, como é minha dor, é meu sofrimento, eu vou focar naquilo que me afeta, que é a dor. E nós esquecemos da sinergia que há, de todo um plano que há, que Deus já está tecendo, trabalhando, trazendo juntamente as coisas para o bem. Para o nosso bem. Então, quando nós estamos na dor, no sofrimento, e aquilo está doendo, e nós não estamos entendendo, lembre-se da sinergia, lembre da sinergia, lembre do contribuem juntamente. Não é só a dor isolada, sozinha, aquilo é apenas uma peça, numa grande sinfonia. Uma sinfonia é composta por uma orquestra que tem dezenas de instrumentos, dezenas de músicos, e todos trabalham juntos para produzir uma sinfonia. Pois é, a nossa vida também é composta de sofrimento, mas não é só o sofrimento. É uma sinfonia, uma sinergia, é uma sincronia. E quem está encarregado de reger tudo isso é ninguém menos do que o próprio Deus, Criador do céu e da terra. O seu Salvador, o seu Criador, aquele que te ama e não poupou o próprio Filho. Pense nisso e entenda que a dor, a tribulação, o sofrimento é uma plataforma e um canal para Deus nos moldar e nos fazer a imagem de Cristo. Para que possamos sim conhecer o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vemos esse exemplo com Estevão em Atos 7. Eu não vou ler, mas em Atos 7, no final do capítulo, mostra Estevão sendo apedrejado. Inclusive citamos ele recentemente. Mas Estevão, mesmo sendo apedrejado,
ele participou do propósito divino para a vida dele, ao perdoar os seus executores e testificar de Cristo até o seu último suspiro. Ele podia ter dito: qual é Deus? Eu fui fiel, eu preguei tua palavra, e é assim que você me paga? Sendo apedrejado injustamente, covardemente? Não. Ele entendia que aquilo fazia parte do plano de Deus para a sua vida. Ele teve o privilégio de, ainda na terra, olhar para o céu, ver o céu se abrir e ver o Pai e Cristo sentados no trono. E Jesus, veja bem, Jesus se levantou. Existem várias teorias, são só essas teorias. Uma diz que Jesus se levantou para receber Estevão. Ele estava sentado no seu trono de glória e ele se levantou para receber Estevão. Outra teoria é que Jesus estava pronto. Pronto para quê? Estevão havia pregado Cristo, e se ali o povo judeu tivesse acreditado e aceitado, Jesus iria voltar, estabelecer o seu reino ali. Ele se levantou, só que em vez de receberem a mensagem de Estevão, eles apedrejaram o mensageiro. Qual dos dois, pastor? São teorias. Apenas teorias, tá? Ambas válidas, mas teorias apenas. O apóstolo Paulo, igualmente, transformou as suas prisões, seus sofrimentos em oportunidades para o avanço do Evangelho. Não vamos para lá, mas ele menciona isso na carta aos Filipenses, no capítulo 1. O ouvires, alguém que trabalha com ouro. Eu tinha um avô, ele era um ouvires, ele era um joalheiro, mas também um ouvires, ele trabalhava com ouro. Como joalheiro, ele fazia brincos, anéis, e ele trabalhava com ouro. Ele tinha um receptáculozinho onde ele colocava o ouro, e ele então colocava debaixo de um fogo, do maçarico que ele tinha, e aquele ouro derretia. Ele tinha que esperar o momento exato que o ouro fervesse, ebulisse, porque as impurezas vinham à tona. Aí ele ia lá e tirava, mas mantinha o fogo até o fogo estar, até o ouro estar refletido, limpo, brilhoso. Você pega o ouro assim, você pensa, ouro, tudo bem. Você esquenta, a impureza sobe. Você tira, cuidado só tirar a impureza, porque o ouro é caro. E só quando o ouro estava limpo, puro, pronto, quase que um espelho, não era bem um espelho porque era muito pequenininho, mas quando tivesse brilhoso e limpo, aí então, e só então, ele retirava o fogo. Pois bem, Deus espera a nossa cooperação, porque quando Deus nos coloca no fogo da provação, Ele está observando. O meu avô não colocava lá o ouro dentro do receptáculo, tem um nome próprio que eu esqueço agora. Ele não colocava lá o ouro, botava o fogo, ia tomar uma xícara de café, dar uma volta no quarteirão, tirar uma soneca. Não, ele ficava ali, olhando, atento. Literalmente não tirava o olho, porque aquilo era muito precioso. Era ouro precioso, e 2, não era dele, era do cliente que trouxe o ouro para ele fazer. Então, às vezes era um ouro, eram pedaços de ouro, outras vezes eram joias que ele derretia e reutilizava, por isso que ele tinha que ele tirar as impurezas. Mas enfim, era precioso. Nós somos muito mais preciosos para Deus do que aquele ouro para o meu avô. E não porque esse valor é nosso,
Mas o nosso valor está no fato que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Aí que está o nosso valor. O nosso valor que Cristo se achou digno de pagar o preço. E uma vez que o preço pago, o nosso valor está agora muito mais precioso. Porque não só Jesus morreu por nós e pagou o nosso preço, mas o que já era precioso ficou mais precioso, porque agora há o sangue de Cristo. O fogo é retirado quando o ouro é purificado. E assim Deus permite provações até que nós nos rendamos. Diferente do ouro, que é uma coisa passiva, o ouro não se rebela, o ouro não pode pular naquele receptáculo, o ouro não pode reclamar, o ouro não vai se rebelar. Mas sabe uma coisa? Nós podemos. Por isso que é interessante Romanos 12, versículo 1, que fala que devemos apresentar o nosso sacrifício vivo. Tipicamente o sacrifício, ele é o quê? Morto. O animal era morto, colocado no altar, morto, ele não tinha escolha, ele não saía de lá. Nós somos um sacrifício vivo. Nós podemos pular daquele receptáculo do fogo e falar, eu não quero mais isso, chega, para mim acabou. E nós perdemos a oportunidade de sermos purificados, de sermos moldados e forjados. Porque nós não cooperamos. Deus já sabe. E Deus já conta com a nossa participação, com a nossa cooperação de fé e obediência. Sofrimento nenhum, dor nenhuma. E preste bem atenção, porque isso acontece muito. Sofrimento e dor nenhuma é desculpa ou justificativa para desobediência, infidelidade e egoísmo. Eu sofri muito na minha vida, então eu não vou fazer isso, eu vou abrir mão daquilo, eu não preciso... Não. Dor e sofrimento não é justificativa ou desculpa para ser infiel, desobediente e rebelde. Não. Muita gente faz isso. Minha vida é tão sofrida, Deus tem me tratado tão mal. Deus nunca trata ninguém mal, porque Deus não é mal. Não há sombra nele, não há maldade nele. Ele não tem como fazer mal a ninguém, mesmo que ele quisesse. Porque Deus é amor. O problema é que nós não entendemos, nós não enxergamos que ele já sabe e ele conta com a nossa participação. A aprovação, tendo seu curso, ela acaba. Se nós resistimos com teimosia, desobediência, a aprovação não acaba. O ouro não sai do fogo. E nós alongamos a nossa aprovação. O exemplo mais clássico disso, estamos cansados de saber, é o povo judeu. Saiu do Egito para a Terra Prometida, uma viagem de 40 dias no deserto. Chegaram lá, rebeldes, desobedientes e infiéis. O que aconteceu? Meia volta para o deserto, 40 anos. 40 anos. Era uma provação de 40 dias. 40 dias. Demorou 40 anos. Será que nós estamos atolados numa provação, atolados numa dor, atolados no sofrimento, simplesmente porque nos recusamos a confiar em Deus? Chegaram lá, Deus falou, separe 12 espiões para ver a terra como ela é boa e maravilhosa. Tá certo. Dos 12, só 2, Caleb e Josué, disseram, a coisa tá bacana, tá jóia. Os outros 10, vou não. Gigantes. Nós somos como gafanhotos. De jeito algum. Bom mesmo era no Egito. Lá que era bom. Aí Deus falou, é? Tá bom. Dessa geração não vai entrar um de vocês na terra prometida. Foi os 40 anos para aquela geração se passar. Deus já sabe e Deus espera, já conta com a nossa participação. Se não houver nossa participação, não rola, não acontece. Não tem terra prometida. Estavam lá, na entrada, estavam vendo, mas não rolou, não fincou. Por quê? Desobediência. Mas sabe o que era Deus?
deserto, aquele calor, não tinha comida, não tinha água, a gente estava os pés doendo. Não é desculpa. Aquele sofrimento tinha um propósito. Não houve cooperação, não houve participação, não houve terra prometida. Deus já sabe, Deus conta com a nossa participação. E outra coisa que Deus faz, além de saber e contar com a nossa participação, Deus já proveu. Deus já proveu. Sua providência. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus já tinha um propósito. Deus já tinha o bem, cooperam para o bem. Já tinha o bem, já tinha um propósito. Deus já providenciou o bem. Ele sabe, conta conosco e já está a solução, a bênção, o alívio. Já está lá. Deus já sabe o que é. Deus já tem. Só basta o quê? A gente cooperar. Vou ler mais uma vez. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, Jesus falou que se vocês me amam, cumpram meus mandamentos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Você ama a Deus? Então você obedece a Deus. Você ama a Deus? Você vai contribuir, você vai participar. Deus pode contar com a nossa participação, por quê? Porque nós amamos a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus, segue Deus. É o que diz aqui. Sabemos que todas as coisas, boas e ruins, muita gente lê isso e pensa, todas as coisas são as coisas boas. Não, são todas as coisas boas e ruins. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Deus já tem o bem pronto. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que participam, que cooperam com Deus. Por quê? Porque amam a Deus. Que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, a providência de Deus. Deus já tem um propósito, já tem o bem. Deus tem um chamado. Que ele já sabe o que é, conta com a sua cooperação e ele já tem a solução. Deus já tinha a solução na terra prometida. Mesmo no deserto, Deus já tinha codornas prontas, uma rocha que seguia eles dando água, a coluna de fogo, a coluna de fumaça, iluminação e proteção e calor à noite, que no deserto é frio e escuro. De dia tinha a sombra que dava alívio naquele sol, que dava direção, que os guiava aonde parar, quando parar. Já tinha água, codorna, maná, tinha tudo. Deus já tinha o bem. Deus providenciou tudo. Deus já proveu tudo para você atravessar o deserto e entrar na terra prometida, se cooperarmos. Cooperação essa com que ele conta e espera da nossa parte. Deus nunca nos leva a um deserto sem previamente ter preparado o caminho, a saída e o sustento necessário. Deus não falou, é o seguinte, olha, saiam do Egito, vocês vão sair, aí vai ter um probleminha, vocês vão ter penhasco de um lado, penhasco do outro, mar vermelho, e atrás de você, num beco sem saída, vem o exército egípcio, com indignação no olho, porque todo primogênito morreu, eles querem destruir você, aí eu não sei o que vocês vão fazer. É bom vocês inventarem aí uma ponte, um túnel, um submarino, alguma coisa, que eu não sei o que vocês vão fazer. Não, Deus já sabia que ia acontecer. Deus já sabia que ia abrir o mar vermelho. Deus sabia que no deserto não haveria comida, nem água, nem direção, nem alívio, nem nada. Ele já sabia. Já havia provido. Deus nunca nos leva a um lugar sem já ter tudo necessário. Tanto a saída quanto o sustento. Tudo que vivemos, tudo coopera para o nosso bem eterno e para a glória de Cristo. Se nós cooperarmos. Voltando para Paulo, as prisões de Paulo não foram um acidente, não foram ups, eita, agora Paulo foi preso, o que eu vou fazer? Deus pensando, o que eu vou fazer? Esse Paulo foi preso, rapaz, eu não contava com isso, eu achava, você acha que Deus teve essa conversa? Passou isso pela cabeça de Deus? Ele já sabia.
E Paulo já sabia que Deus já sabia. E Paulo então transformou essas prisões, usou essas prisões como uma plataforma para o avanço do Evangelho. O Evangelho chegou em lugares que jamais poderia ter chegado se não fosse as prisões de Paulo. Acho que quarta-feira mencionei que o Evangelho chegou até na guarda pretoriana, que seria o elite do exército. Chegou na casa de César. Como? Os empregados, os servos, foram alcançados. E diga uma coisa, como que o Evangelho ia alcançar o palácio, o exército do rei, se não fosse Paulo preso ali? Foi para o avanço do Evangelho. Eu tenho fotos desse exato local aqui que eu estou em pé. Alguns de vocês já viram essas fotos? Quando nós chegamos aqui em Maceió em abril de 2005, aqui era um galpão. Não tinha plataforma, não tinha batistério, não tinha nada, era um galpão. E para que ele fosse transformado num lugar para ter culto, precisou vir areia, brita, cimento, ferramentas, carrinho de mão, buracos foram cavados aqui para fazer alicerce para toda essa estrutura aqui, e enfim, estava uma bagunça. Era ferramenta, era material, era sujeira, era entulho, era tudo. Mas precisou passar por aquilo, aquela feiura toda. Precisou passar para chegar hoje, onde nós temos aqui um lugar maravilhoso que Deus deu para que pudéssemos nos reunir, cultuar, ter reuniões, pregar, ensinar, aprender. Mas para chegar nessa belezura toda, precisou passar pela sujeira e a feiura e o sofrimento. Hoje tem ar-condicionado, você imagina trabalhando aqui, no calor, pouca ventilação. Era uma sauna ambulante aqui dentro. Mas precisou. Dor e sofrimento é necessário para chegar aonde Deus quer nos levar. Você acha que eu gostei de ter a bagunça aqui? Se eu mostrar a foto, vocês vão chorar, vão chorar. Você acha que eu gostava daquilo, que eu queria aquilo, que eu curtia aquilo? Não. Mas era necessário para a transformação de um velho galpão para um lugar para ter cultos. Era uma dor necessária. E na sua vida e na minha vida, essa dor necessária precisa ser abraçada e aceita, para que Deus possa usá-la para nos transformar. Para terminar, o que fazer com o sofrimento? O que fazer perante dor, sofrimento? Muitas vezes, desesperança, eu não sei o que fazer. Número 1, fortaleça-se na onisciência de Deus. Fortaleça-se no fato que Deus já sabe. Deus já sabe. Para a gente pode ser algo estranho, mas Deus já sabe, Deus já sabia do que você está passando, do que você vai passar. E você pode descansar nisso. Isso pode aliviar a sua luta atual. Vamos cultivar na nossa vida, na nossa mente, a oração e a comunhão antes que venha a tempestade. Se a tempestade já veio, cultive do mesmo jeito. Nunca é tarde, antes tarde que nunca. Primeira coisa, se fortaleça no fato que Deus já sabia. Antes de você nascer, Deus já sabia das nossas tribulações. Participe no propósito divino. Deus conta com isso. Participe. Ok, Deus, está acontecendo.
Por quê? O que eu tenho que aprender com isso? Como posso crescer com isso? Como isso vai me mudar para melhor? Ao invés de buscar a saída mais rápida possível. Sem aprender, sem crescer, sem mudar, aí você sofre de graça. É como o povo do deserto. Passaram 40 anos no deserto de graça. Não era para ser assim. Tá? Deus contava com a participação dele, mas não. Decidiram se rebelar. Eu quero voltar para o Egito, lá que era bom. Olha no que deu. E por último, aproprie-se da provisão de Deus. Entenda que Deus já providenciou a saída, Deus já providenciou a vitória, Deus já tem o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, que são chamadas de acordo com o seu propósito. Deus já tem um propósito, Deus já tem o bem, Deus já tem a solução. Fortaleça-se nisso. Não desperdicemos o nosso sofrimento. Deus já sabia, Ele conta com você e já providenciou o bem que virá. E o grande objetivo de tudo isso não é o nosso conforto e a nossa vida ser maravilhosa. O propósito disso é que sejamos conformados à imagem de Cristo. Esse é o grande alvo de Deus, deve ser o nosso grande alvo. Ser conformado à imagem de Cristo. Pastor, mas eu não quero. O problema não está com o processo, o problema está com você. O problema não estava com a terra prometida e os gigantes lá. O problema não estava com mais nada no seu coração. O povo chegou lá e disse, quero não. Acabaram entrando, mas não aquela geração. Aquela geração caiu no deserto. Um dia, você vai olhar para trás, na sua vida, e você vai perceber, você vai começar a ver aquele bordado, e você vai começar a entender, eu acho que eu estou vendo o que Deus estava fazendo. Eu posso dizer isso. Eu posso olhar para trás da minha vida, convenhamos, é muita vida que tem que olhar para trás, e eu posso enxergar, e agora eu entendo, por isso que aquilo aconteceu, por isso que eu precisei passar por aquilo. Agora eu entendo o que Deus está fazendo ali. Na hora eu não entendia, na hora eu não gostava, mas hoje eu olho para trás e eu digo, você, hein, Deus? Não é que você sabe o que faz? Incrível, Deus sabe o que está fazendo. Mas quando nós lutamos contra o que Deus está fazendo, quando nós não aceitamos e nós nos rebelamos, nós nunca chegamos lá. O que houve com aquela geração? Chegaram na porta da terra prometida. Estavam lá. Não entraram. Não entraram. Mas Deus faz um lindo desenho. E um dia, se nós cooperarmos, nós poderemos ver e entender porque Deus permitiu certas coisas em nossas vidas. Mas todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito.